Olá, meu nome é Celso dos Santos, sou licenciado em Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto. Esse trabalho faz parte de um exame da matéria Pesquisas Bibliográficas, da professora Ana Cristina Ferreira. Meu polo é São José dos Campos, estado de São Paulo. E neste trabalho eu quero apresentar lições aprendidas sobre a abordagem dos números irracionais nos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, e na BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular. Além disso, a falar sobre o trabalho de TCC de Bárbara Cristina Damasio de Jesus, intitulado Números Irracionais, uma análise de livros didáticos do ensino fundamental 2 e médio. Bom, os PCNs não fornecem uma definição explícita dos números racionais. No entanto, eles destacam a importância da compreensão dos números racionais como parte do desenvolvimento do pensamento matemático dos estudantes. Os números irracionais são mencionados em diferentes momentos dos PCNs, principalmente nos documentos que abordam o ensino da matemática. Eles são tratados como números que não podem ser representados como frações e possuem uma sequência infinita e não periódica de casas decimais. Bom, os PCNs indicam que os alunos devem desenvolver habilidades relacionadas à compreensão e à utilização desses números, como estimar raízes quadradas, fazer a aproximação e compreender a sua importância em áreas como ciência e a engenharia. Quanto à BNCC, é preciso destacar que esse documento estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica no Brasil. Embora os números racionais não sejam abordados de forma extensa, a BNCC espera que os alunos sejam confrontados com problemas, especialmente na geometria, nos quais os números racionais não sejam suficientes para resolver. A BNCC espera que os alunos reconheçam a necessidade de utilizar números irracionais e compreenda a importância dos números reais para medir segmentos de retas. Além disso, a BNCC destaca a importância dos alunos indicarem e localizarem algum desses números racionais na reta numérica. Falando sobre o TCC de Bárbara Cristina Damasio de Jesus, a autora analisa livros didáticos do ensino fundamental 2 e médio, sobre o tema dos números racionais. Ela observa que os livros apresentam parte do conteúdo sugerido pelos PCNs, mas não enfatizam considerações relevantes sobre esses números, como a ideia de aproximação e infinito. Bárbara menciona em seu trabalho uma definição que ouviu em seu período de estágio. Números racionais são aqueles que possuem reticências no final. Bom, ela também levanta questões importantes sobre números racionais, se relaciona com outras áreas e sugere investigar como esse tema pode ser abordado na educação básica. Ela destaca o papel do livro didático como um recurso didático importante para o professor e como um material de apoio na elaboração de práticas pedagógicas. O trabalho também faz uma retrospectiva histórica dos números irracionais, mencionando que, na antiguidade, tanto os egípcios quanto os babilônios desenvolveram uma matemática com foco na aplicação prática no cotidiano, incluindo medições de terras e construções. Naquela época, eles utilizavam a matemática para resolver problemas práticos, como o cálculo do perímetro de um círculo, o qual perceberam poder ser obtido multiplicando o diâmetro por uma constante conhecida como π. No entanto, eles não compreendiam completamente a natureza irracional de π. Ao longo do tempo, com o avanço da matemática, foi estabelecido que π é um número irracional, ou seja, não pode ser expresso como uma fração e possui uma sequência infinita e não periódica de casas decimais. Os povos antigos, como os egípcios e babilônios, eles contribuíram para o desenvolvimento da matemática prática, incluindo aproximações para π,
mesmo sem compreender completamente a natureza irracional desses números. Algumas abordagens no ensino dos números racionais podem levar a compreensões equivocadas. Por exemplo, a fórmula do comprimento da circunferência. Né? A circunferência é 2π vezes o raio. Né? Erroneamente, o π pode ser expresso como razão de dois números inteiros, né? Se os alunos fizerem algumas manipulações, né? Por exemplo, aqui, π, fazendo uma manipulação, π é igual ao círculo, né? Sobre duas vezes o raio, né? Isso pode ser um pouco... o aluno pode estar querendo provar que o π é um número racional, né? E também, diversas vezes, a gente, em provas que a gente faz, tal, a gente é sugerido que a gente considere o π 3,14, a raiz de 3 1,73, né? Então tem que ficar muito atento a isso para não passar a impressão de que esses números não são irracionais. Os livros didáticos eles são selecionados pelas escolas, para as escolas públicas atualmente, escolhido pelo PLND, né, o Programa Nacional do Livro Didático. Um dos livros mencionados no trabalho é a obra matemática de Bianchini, de Edivaldo Bianchini, que apresenta diversos elementos como sessão de saber mais, atividades interdisciplinares, lista de siglas, bibliografia da coleção, exercício de explicação, aprofundamentos de conteúdo e manual do professor. Bem, o trabalho faz uma análise da abordagem dos números racionais no ensino da matemática a partir do 8º ano. É orientado pelo Currículo Básico Comum, o CBC. Nesse nível, o conteúdo sobre números racionais é classificado como complementar. Os tópicos abordados incluem o conjunto dos números reais, identificação dos números racionais e dízimas periódicas, identificações de dízimas não periódicas, como representação de números racionais e uso de geometria para contribuir segmentos de comprimento irracional. No ensino médio, as orientações do CBC, específicas para o primeiro ano, abrange habilidades como reconhecer uma dízima periódica como representação de um número racional, reconhecer uma dízima não periódica como representação de um número irracional e utilizar números racionais para obter aproximações de números irracionais. A análise da conexão, contato matemático para o primeiro ano no ensino médio, mostra que há informações sobre conjunto dos números racionais. Eles fazem uso da calculadora para verificar dízimas não periódicas e uma abordagem via negação dos racionais para definir os racionais. No segundo ano do ensino médio, raramente são encontrados exercícios que envolvem números irracionais e matrizes, embora haja uma especificação clara para o ensino dos números irracionais. Eles aparecem ao longo do livro. No capítulo destinado à trigonometria, é mencionado que os arcos podem ser medidos em graus e radianos. É sugerido um lembrete à conversão de radiano em graus, destacando que 2π radianos representa o valor irracional de π, quer dizer, não representa o valor irracional de π, mas sim o valor de 2 vezes 180 graus. No volume 3, no capítulo 5, dedicado ao número complexos, é sugerido que o professor lembre os alunos que o conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números reais sem os racionais. Observa-se que no desenho dos conjuntos dos números, os números irracionais está ausente no desenho. Bárbara observa a necessidade de representar o ensino dos números racionais na escola, ressaltando a importância da ideia de aproximação e infinito. Ela destaca o uso da calculadora como ferramenta para desenvolver a compreensão do conceito de infinito. Também enfatiza que os professores devem buscar literatura complementar para ensinar adequadamente os números irracionais. Obrigado, e essa foi a minha apresentação.